Estamos começando mais um episódio do nosso quadro Consulta com Especialista, o podcast do Consulta Remédios. Eu sou a Franciele, sou a host, sou farmacêutica, doutora em farmacologia e hoje está aqui comigo o Dr. Henrique Stachon, que é cirurgião geral. Vou pedir para o doutor se apresentar para a gente e agradecer já de antemão a sua presença e por toda a sua contribuição aqui para o podcast. Imagina, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Henrique Stachon, eu sou médico formado aqui em Curitiba, na Federal do Paraná, especialista em cirurgia geral avançada, com as residências feitas no Hospital do Trabalhador. Posterior a isso, eu me especializei em preceptoria em SUS, que é ensinar residente, ensinar acadêmico, né? Pelo Sírio-Libanês, São Paulo. Fiz mestrado em biotecnologia industrial, sou professor das faculdades Pequeno Príncipe, do curso de medicina, e atualmente estou me especializando em medicina integrativa pelo Albert Einstein. Perfeito, né? A medicina integrativa é a nossa conversa de hoje, né? O nosso Sim. tema. Vamos conversar bastante sobre isso, né? Explicar bastante sobre esse tema para os nossos ouvintes. E para, né, a gente introduzir um pouquinho, né? Falando de forma geral sobre a medicina integrativa, ela é, então, uma prática ali da medicina que vai reafirmar a importância, né, da relação entre o paciente e o profissional da saúde, né? É uma Sim. abordagem diferente, né? Muitas vezes da medicina tradicional, podemos dizer assim, né? Em que a gente vai ter os fatores físicos, emocionais, sociais, até espirituais, né, do paciente envolvido no contexto da saúde, né? Tô Exatamente. correta aqui na minha... Está correto, sim, Fran. É nesse sentido, né? Nesse sentido. A ideia de você olhar o paciente como um todo. Então, aconteceu, né, durante o processo aí da especialização, da medicina, da gente acabar fragmentando muito o paciente. Então, aconteceu a separação corpo e mente, né, na minha opinião, não deveria ter acontecido, porque a gente tem o computador estragado lá, às vezes é uma peça, às vezes é o programa, mas a gente leva, né, igual lá na oficina lá de computador para arrumar. Então, deveria ser assim, a medicina também, não ter essa separação corpo e mente. Afinal de contas, se eu não tiver saúde mental, eu posso desequilibrar a saúde física também. Uma coisa leva a outra. E a separação de vários aspectos também, né? Então, nem sempre é levado em consideração os aspectos que envolvem o paciente, por exemplo, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Então, é fácil dizer assim que você não tem nada, né? Vai ter que tomar aqui o remédio para pressão alta, o resto dos exames estão normais. Mas não foi ver que, na verdade, ele sofre uma pressão danada no trabalho, que ele tem medo de sair daquele trabalho e não conseguir sustentar a família. Então, fazer dupla jornada, não tem uma noite de sono adequada, então os níveis de cortisol dele estão lá nas alturas e isso está levando a pressão a estar elevada. Então, nem sempre só um medicamento que corrige alguma coisa, né, farmacologicamente falando, possa ser o mais adequado àquela pessoa. Muitas vezes ela pode prevenir o aparecimento de uma doença ou até tratar uma já existente com modificação de alguns hábitos de vida da pessoa. Isso até foi idealizado no momento da nossa Constituição e da criação do SUS, né, quando houve lá, entre eles, o princípio da autonomia, né, que o paciente decide o que fazer, né, do seu tratamento, da sua vida. Já era um pensamento ideal levando né, ao que a medicina integrativa pensa hoje, né? Mas... Como que é feito esse processo, então, de integração do paciente para que ele participe de uma forma ativa do tratamento? Porque se a gente for comparar com a medicina tradicional, né, ele fica como um personagem mais passivo, né? E dentro da medicina integrativa, como se ele tivesse mais voz, né? Ele precisa ser ouvido. Então, como que funciona para integrar o paciente dentro desse tipo de tratamento? Bom, primeiro, você dá mais liberdade ao paciente que comente com você os seus aspectos culturais, né? Tem paciente que tem, por exemplo, antepassados indianos e ele quer utilizar a medicina ayurvédica junto no tratamento dele. Né?
Então, a gente pode elaborar uma pesquisa e ver se aquele tratamento que ele está trazendo da raiz dele, da base dele, se ele vai interferir, né, no tratamento proposto nosso. Então, por exemplo, ele tem um câncer, eu preciso operar, preciso remover esse câncer. E aí ele olha, mas eu tenho esse tratamento aqui, que é, né, a minha família toda já faz há anos, há gerações. Então, a gente pesquisa esse tratamento vai interferir negativamente no nosso tratamento, no desfecho da doença? Não. Então, sim, vamos associar. Ou então, o paciente, olha, eu quero que o pastor entre aqui e faça uma oração no centro cirúrgico antes de começar a cirurgia. Isso vai atrapalhar a gente? Não. Então, claro, vamos integrar. A ideia é essa, integrativa. Você Uhum. integrar, né, os vários tipos de tratamentos possíveis, eh, de acordo com a vontade do paciente e o que venha a ser melhor para ele. Então, se ele quer associar alguma coisa que ele traz do seu aspecto cultural, se isso não tiver um malefício, a gente associa, casa isso ao tratamento do paciente. Pra gente conseguir entender, assim, um pouquinho melhor da sua rotina mesmo, algum exemplo de algo que o paciente tenha sugerido e que o doutor conseguiu fazer essa associação junto com a clínica, assim, para nos trazer de exemplo? Tem sim. Por exemplo, acupuntura. Uhum, Então, tem paciente que chegou, para fazer um tratamento e aí falou: "Olha, eu gostaria de fazer acupuntura, minha família já faz, né, minha tia, minha mãe, toda a família já fez e tal. Então sim, vamos fazer acupuntura. Mas vamos fazer acupuntura séria, né, então vamos pegar um profissional bem formado, alguém, de preferência que eu consiga também, entrar em contato para a gente fazer essa troca de experiências, de expectativas. Dizer: "Olha, tem um paciente com esse diagnóstico aqui". Então, por exemplo, fibromialgia é muito difícil tratar no consultório, né, muito uhum, difícil, o tratamento ele é farmacológico sozinho não é tão bom. E aí o paciente associa com a acupuntura, ele tem uma remissão dos sintomas muito melhor, né. Talvez até a acupuntura trate melhor do que o farmacológico. Sim, esse é um exemplo aí, né, que o paciente já chegou pedindo: "Olha, queria fazer acupuntura". Mas tem, outras, possibilidades. Tem paciente já que pediu assim: "Olha, eu queria muito, me tratar, na sessão de cura lá da minha igreja". E claro, né, será que a sessão de cura acontece que dias? Isso vai, entrar num planejamento de modo que, né, a gente consiga encaixar tudo. Então a nossa cirurgia está marcada para segunda, a sessão de cura lá é no domingo, então você pode ir na sessão de cura primeiro no domingo, né, depois faz o jejum, né, o preparo certo para a gente fazer a cirurgia na segunda-feira. Tem, né, já teve paciente que pediu para fazer cromoterapia durante a cirurgia. E aí, assim, à medida que não atrapalhasse a nossa visão, né, do campo operatório, instalamos lá a luz que o paciente pediu lá no centro cirúrgico, fizemos o uso da cromoterapia, né, e vou até relatar que eu achei que a gente ficou mais tranquilo, mais calmo, né, durante o uhum. procedimento, até com o auxílio da cromoterapia. Tem paciente que já me pediu: "Olha, eu quero me tratar com florais". Ok, vamos tratar com floral. Eu vou te contar o seguinte, né, eu como médico acho que além do floral, né, seria bacana a gente associar com esse procedimento, com esse remédio aqui, né, eh, sem desrespeitar, sem, negar o que o paciente, gostaria de utilizar, né, e vendo a possibilidade de integrar, de casar os 2 tratamentos. A taxa de adesão é melhor, né, Uhum, o paciente, por se sentir acolhido, se sentir ouvido, ele participa melhor do tratamento, uhum. né, e com certeza a gente tem índices de sucesso maiores do que se eu só impusesse um tratamento, para o paciente sem ouvir o que ele queria, fazer junto. Uhum, com toda certeza. Deve envolver muito melhorar muito a adesão mesmo, né, desse paciente Com ao tratamento certeza. como um todo, né. O paciente que começa a ter uma relação médico-paciente dessa, ele dificilmente quer ir para outra, né. Uhum, Ele até fala assim: "Olha, se eu ficar ruim do coração, se me indica um cardiologista, eu vou lá nele, eu volto aqui
com o senhor para dizer o que ele me falou, para ver se a gente faz o que ele propôs ou não. Uhum. Fica nesse ponto, assim, do paciente querer esse acompanhamento, horizontal para o resto da vida. Muito interessante, até porque, assim, né, ser ouvido é uma necessidade básica do ser humano, né. E Sim, quando o paciente ele é ouvido pelo seu médico, né, no momento ali da doença, isso deve ter um efeito, positivo até independente da adesão no próprio tratamento, né, assim, como algo, assim, para reforçar, né, de repente o tratamento de uma doença mais complexa, mais difícil, né. com certeza. E mantém também a decisão sobre a sua vida. Então, se ele ouve as opiniões, ele tem né, a possibilidade de raciocinar e escolher o que ele quer fazer com ele mesmo, Uhum. ele se sente melhor. E teve alguma situação, assim, que o paciente sugeriu algo que não era positivo para o tratamento, né, para o tratamento, ou que não foi possível de integrar, porque realmente não tinha esse benefício? Já aconteceu essa situação também, né, do paciente querer fazer um tratamento alternativo, né, eh, então não utilizar nada do que temos anos de estudos comprovando a eficácia, né, para o tratamento, e então eu sugeri, né: "Ó, o ideal seria a gente casar, né, as 2 coisas. Isso aqui está te fazendo bem, está se sentindo bem, vamos adequar as doses disso aqui para uma dose mais segura, né, tem excesso disso aqui, o excesso disso é prejudicial, expliquei por causa disso, disso, e tem que manter essa medicação aqui que o especialista prescreveu, porque vai, fazer a remissão desse sintoma, desse, prevenir essa intercorrência, né. O paciente não gostou, falou: "Ah, mas você não é integrativo?" Eu falei: "Sim, integrativo, integrar", né. Não gostou, não voltou mais, né. Infelizmente, acontece também do paciente não querer, mas tem essa liberdade, né, dele decidir. Então era o Sim. paciente que queria, fazer realmente um tratamento alternativo, queria fazer outra coisa que não o padrão aí, não ficou contente com a sugestão de integrar as 2 coisas, ele queria fazer só uma delas e aí acabou decidindo por conta. E já que entramos nessa questão, né, da medicina alternativa, né, que o doutor comentou, acabou vindo um exemplo claro, né, mas de qualquer forma queria que o doutor pontuasse pra gente, assim, de forma mais específica, quais são as diferenças, né, entre a medicina alternativa e a medicina integrativa? Medicina alternativa é uma medicina baseada em alguns tratamentos que são diferentes dos métodos convencionais, há muito tempo já estabelecidos e com uma série de estudos comprovatórios, Uhum, né. Inclusive com estudos, né, de corte, duplo cego, randomizado, né, que te dá garantia que realmente esse medicamento, esse tipo de cirurgia é eficiente para tratar. Então, a alternativa se baseia em usar outras fontes que não as da medicina convencional, exclusivamente, somente essas outras fontes. uhum, A medicina integrativa, ela vem como uma mãe que quer acolher o seu filho. E o filho fala: "Mãe, mas eu quero muito, eu quero comer esse chocolate, eu quero comer chocolate". E ela vem e fala: "Filho, se você comer aqui a salada, o bife, o feijão, arroz que a mãe fez, você pode comer o chocolate de sobremesa". É mais ou menos isso, então, a medicina integrativa. A gente vai atrás de evidências científicas de qual é o melhor tratamento para esse paciente. E uhum, se ele já tem alguma vontade própria de algum tipo de tratamento próprio, a gente estuda o impacto desse tratamento na doença, se ele tem um impacto negativo. Então, tem, às vezes, chás aí que para o câncer, por exemplo, aumentam a replicação das células, aumenta o tumor, piora o câncer, uhum, né. Então a gente estuda para poder dizer que isso que ele está fazendo é seguro, que não tem uma interferência negativa na doença, para se associar. uhum, Então, se o paciente quer passar aquele produto, tomar aquele chá, né, e ele tem algum malefício para ele, então a gente consegue alertar: "Ó, isso aqui na verdade vai piorar, então esse é bom que a gente evite".
Ou então, ó, não tem nenhuma, piora comprovada, então podemos fazer essa associação. Vamos fazer essa associação quando? É algo tópico? É tópico, eu posso passar no momento da ferida aberta ou depois cicatrizado, então a gente consegue planejar com o paciente para que ele use até no melhor momento para ele. Essa é a ideia da medicina integrativa. Ela surgiu, né, esse conceito surgiu lá nos Estados Unidos, paralelo ao serviço de oncologia. Uhum. Então, o pessoal estava muito preocupado com o tratamento. Os pacientes estavam fazendo químio, radioterapia, eles estavam realmente tratando bem o câncer, mas os pacientes sofriam muito com enjoo, vômito, queda de cabelo, emagrecimento, a qualidade do sono estava ruim. E, enfim, o paciente ficava muito debilitado, tornava todo o processo de recuperação após o tratamento principal mais lento. E começaram a buscar alternativas para fortalecer, melhorar esse paciente. Então, será que eu não posso dar um apoio nutricional para ele estar melhor nutrido, cicatrizar mais rápido? Não posso melhorar a qualidade do sono dele para ele estar mais descansado, mais forte, cicatrizar mais rápido? E é nesse contexto que surgiu a medicina integrativa. Como realmente um apoio, né, mas de robusto, né, para fazer com que fique mais leve, né, de uma forma geral, assim, né, Isso, de que exatamente. uhum. E facilita pela própria adesão do paciente, daí nesse contexto de dele ser participativo, né. Sim. E assim, começado, né, iniciado o tratamento, digamos que seja algum caso que vai ter um tempo ali de tratamento, que não é algo pontual. Como que vocês quais as técnicas que são utilizadas para que o paciente permaneça ativo no tratamento? Por exemplo, para que ele não desanime, não pare de fazer o que ele vinha fazendo, tem alguma técnica que é utilizada? Uma técnica que auxilia bastante é a gente fazer encontros, consultas um pouco mais, próximas umas das outras, para avaliar, como foi o processo de adesão, como foi, o processo de sintomas colaterais, nesse tempo. Uhum, Então, em vez do paciente consultar, por exemplo, ao fim do tratamento ou mensalmente, ele vem antes. Ele vem, então, por exemplo, quinzenalmente, vem 2 vezes uhum, no mês, para que você avalie. Olha, na consulta passada a gente prescreveu essas medidas para melhorar seu sono. Funcionou? Você está dormindo melhor? uhum, Como melhor? Me conte. Está acordando menos? Está pegando no sono mais fácil? Está acordando mais disposto? Qual a tua percepção disso no resto do tratamento? Está sentindo mais forte? Está se sentindo mais feliz? Então, fazer essa consulta mais seriada, mais próxima, para avaliar os impactos secundários do tratamento, né? Então, no uhum. sono, na alimentação, no relacionamento dele com os seus familiares, por exemplo, para ver quanto isso está já trazendo de impacto no paciente, para que, né, se necessário, a gente consiga fazer ajustes ainda no meio do caminho, estando bem, estando certo, né, poder fazer a manutenção dessas medidas. Se a gente pensar um pouquinho, né, a gente tá falando já de como funciona, né, o doutor explicou pra gente um pouquinho, mas assim, se a gente pudesse, elencar alguns princípios da medicina integrativa, o que que a gente poderia trazer para o nosso ouvinte compreender com mais profundidade os princípios que regem a medicina integrativa? Se você pesquisar na internet, de acordo com a fonte que você pesquisar, você vai, achar, uma variação ou outra, mas, assim, basicamente, vão estar, elencados como princípios, o meio ambiente em que o paciente está inserido. Uhum, Então, um exemplo bem rápido, vou usar o exemplo aí do cigarro. Se o paciente mora numa casa com mais 5 pessoas e as 5 são tabagistas, ela também tem risco de desenvolver câncer de pulmão. Então, o meio ambiente, né, em uhum, que ela está inserido. Aí, segundo, alimentação e estilo de vida. Não pode esperar que o paciente que se alimente mal, vá ter a mesma saúde do paciente que se alimenta bem. E isso não é só em questão de quantidade, mas, enfim, de qualidade, né, da maneira de comer. Se ele se alimenta basicamente de industrializados, ultraprocessados, né, ou se ele se alimenta de comida
natural, né, processada em casa, na panela, né. Uhum. Então, depois disso, temos também a atividade física, né. Então, como um terceiro pilar, né, não preciso nem elencar aqui, né, os benefícios todos da atividade física, né, Uhum. mas assim, pensando então em envelhecimento, eu quero envelhecer saudável, quero envelhecer de modo que ninguém precise me dar banho, que eu consigo tomar banho sozinho, eu tenho que pensar na manutenção da minha musculatura, né, Uhum. como um exemplo. Quarto pilar, então, um propósito de vida, né. O paciente que não sabe por que está vivendo, né, tem muito mais chance de desenvolver depressão, muito mais chance de desenvolver outras doenças, né, do que o paciente que tem um propósito de vida, sabe? Por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol, quero jogar no tal time. Tem um propósito de vida, né? Uhum. Ele luta, vai, busca esse ideal dele, ele, sabe por que ele está vivo, sabe por que ele acorda todo dia motivado. Nós temos um outro pilar também, que é o da espiritualidade. Então, o paciente exerce alguma espiritualidade? Eu sou católico, mas não vou na igreja. Ou então, eu sou evangélico, vou lá na igreja. Isso é importante, isso é uma roda social, né, em que o paciente se cerca aí de pessoas que vão dar apoio para ele num momento difícil ou não, né. Então a gente, estimular que exerça uma espiritualidade. E aí, né, se no caso de atender um paciente ateu, né, ok, tudo bem, ele pode praticar, por exemplo, meditação, né, eu posso prescrever que ele, faça meditação. Meditação traz tantos benefícios, né, que né, levaria um podcast inteiro só para a gente falar disso. Mas, por Uhum. exemplo, baixar nível de pressão, né, hipertenso que começa a meditar, né, baixa nível de hormônios de estresse, né, o bem-estar emocional e mental do paciente. Saber como que está a qualidade dos pensamentos desse paciente. O que ele pensa o dia inteiro? Ele pensa coisa boa, ele pensa coisa ruim? Eu creio que a gente conseguiria reduzir, né, as taxas aí de suicídio e, enfim, também de depressão, outras doenças, né, para menos da metade. Então, saber da qualidade dos pensamentos do paciente é outro princípio, né? Então, veja, às vezes a gente está preocupado só com tratar o colesterol do paciente, né? Esquece de ver esses outros fatores, associados. Então, a princípios, né, da medicina integrativa, é isso que a gente avalia todos esses pilares da vida do paciente, né? ah, Mostrando para o paciente, né, a deficiência ou a necessidade de intervenção, né, em algum deles, para que ele possa corrigir isso e, enfim, poder ter uma vida saudável. E aí eu não estou mais falando só em tratar uma doença, mas em prevenir uma série de outras doenças. Imagina o impacto disso em um sistema de saúde, né? Se olha, eu estou fazendo uma intervenção agora, por exemplo, fazendo ele parar de fumar, fazer atividade física, eu vou diminuir em 10 anos a chance dele ter hipertensão em quase 100%. Então, vou diminuir a chance dele infartar e ter AVC. Olha o impacto disso, né? Sim, é muito diferente, né. Dá pra gente falar bem também que é tirar um pouco do foco das doenças, das patologias e colocar o foco no ser humano, né, no Sim, paciente e de forma bem profunda, né, porque quando a gente tá falando de bem-estar, até mesmo de espiritualidade, né, e acho que é importante a gente frisar aqui que isso eram coisas, muito pouco tempo atrás que nem eram colocadas na conta, né. O doutor vai poder com certeza sim. falar muito melhor do que eu, mas, a gente não ouvia, né, médicos trazendo essas abordagens, né. Não se ouvia falar disso, né, e hoje a gente tá falando o nosso podcast, o nosso tema hoje é esse, então a gente vem dando saltos, né, nessa questão de olhar realmente pro indivíduo, né. Não muito tempo atrás, às vezes até era negado, né, ao paciente ou à família que algum membro
da igreja, por exemplo, entrasse no quarto lá para fazer uma oração. É só, tem que respeitar aqui o horário de visita. Mas às vezes a pessoa veio de longe, veio de outra cidade, chegou aqui, né, só para fazer essa oração. Então, é, tem que fazer esse Por que acolhimento, não, né? né? Deixa, faz essa oração, né? Isso vai causar algo de ruim para o paciente? De modo algum, então deixa fazer, né? Uhum. Pelo contrário, se a gente olhar, inclusive, né, estudos aí, né, o poder da fé aí, claro, impacta positivamente na recuperação do paciente, com certeza, né? Tem que ser olhado, né? O paciente tem que estar bem como inteiro. Então, a gente faz um desenho de uma roda da vida, uma roda da saúde. E essa roda, ela tem que rodar. Então, se está deficiente em alguma coisa, é como se eu amassasse a roda do carro. E aí ela roda um pedaço, chega num lugar, ploct, né? Uhum. Então fica quadrada em um canto, né? Um carro não vai andar bem. Então, assim é a nossa saúde, né? Eu quero ter uma vida saudável, então eu preciso me cuidar em todos esses aspectos, né? Porque se eu tiver deficiente em algum deles, vai ter impacto em algum hormônio no meu corpo que vai elevar alguma enzima, vai aumentar alguma coisa, e aí, né, aquelas explicações, mas por que que a paciente ela tem genética para ter câncer, o avô teve, a mãe teve, né, e ele não tem, né? Ou, né, tem gente que fala assim, minha avó fumou até os 100 anos, nunca teve câncer. Provavelmente todos esses outros aspectos da vida dela estavam muito bem organizados. O espiritual dela estava bem organizado, ela tinha uma boa rotina de sono, uma alimentação saudável, tinha esse hábito do fumar, tinha, mas se você olhar os outros aspectos, provavelmente estava tudo muito bem redondinho na vida, por isso, mesmo apesar do cigarro, teve uma vida ótima e não desenvolveu câncer. Que a gente escuta realmente muito, né: "Ah, mas fulano fez tal coisa e não morreu", né, como se isso fosse premissa para outras pessoas não se cuidarem, né, ou não ter esse olhar. Então é Exato. realmente muito importante a gente entender um pouquinho desse equilíbrio, né, que vai trazer a pessoa ter algo ruim na vida ou não. Que o doutor poderia dar de exemplos para nós, assim, de quais as doenças que são mais tratadas pela medicina integrativa, em que essa integração, ela traz resultados? Tem alguma doença mais específica? A gente pode falar de todas? Parando assim para analisar detalhadamente, dá para se dizer que para todas tem benefício, né? Uhum, Mas assim, eh, quais assim a gente vê mais expressivamente assim? As doenças mais crônicas, né? Então, doenças autoimunes, né? Por exemplo, reumatismos, lúpus, né? Ah, eh, doenças em que o envolvimento, do pensamento do paciente interfira bastante, ansiedade, depressão, né. Então, tem paciente que chega: eu vim aqui porque eu sou muito nervoso". Ótimo, né, ótimo, nós vamos, encontrar ferramentas para te ajudar, né. E às vezes é rotulado, vai em algum posto de saúde, o que recebe a receita lá de um ansiolítico. Acaba acalmando os sintomas físicos, né, uhum. mas a cabeça ela continua a milhão. Então, se a gente trabalha a cabeça também, muitas vezes eu posso até desmamar, tirar aquele remédio do paciente, né, daqui a algum tempo, porque, né, eu consegui tratar a causa, né, que desenvolvia tudo isso. Outro paciente que é muito bem tratável pela medicina integrativa é o paciente com câncer, que a gente associa o tratamento lá do oncologista, né, Uhum. com, né, tratamentos para que ele ganhe peso, né, tenha então uma massa muscular maior, tenha mais nutriente para ele cicatrizar adequadamente, melhorando o sono dele, melhorando a qualidade de vida dele de um modo geral, né? Muitas quimioterapias aí fazem efeitos sistêmicos, o paciente tem enjoo o dia inteiro, vomita muito. Então, eu posso dar remédio para vômito? Posso, mas eu tenho dietas, né, tenho temperaturas ideais para ele se alimentar que ele vai ter quase nada de enjoo continuando a se alimentar, mexendo então na temperatura e na consistência do alimento.
Uhum. né, sem que ele, no entanto, precise tomar remédio. E às vezes ele toma o comprimido e vomita igual, então acaba pondo para fora. Então, a gente, né, tem estratégias para tratar. Esse é um paciente que vai muito bem, né, com a medicina integrativa. O paciente que sofreu algum trauma, também é possível de se tratar, né, na medicina integrativa. Ele vai ter que ir lá operar a perna igual, né, mas a gente consegue eh, também diminuir a dor crônica, especialmente amputação. Amputação, o paciente tem dor naquela perna que não tem mais, aquela perna foi cortada, mas o cérebro, né, sente dor naquela perna. E aí Uhum. a gente tem alguns fármacos que são neuromoduladores, diminuem bastante essa sensação, mas a gente tem outras terapias que a gente associa e que consegue zerar a dor do paciente. Então, o paciente amputado, eu consigo indicar para ele fazer acupuntura e zerar a dor dele. E ele vai fazer 2 sessões semanais de início, depois ele vai fazer uma manutenção mais espaçada, né, até ele ficar sem a necessidade da acupuntura. É um ganho grande para esse tipo de paciente também. Realmente ela pode ser aplicada, eh, dá para imaginar um benefício, né, independente da doença. E esses exemplos que o doutor trouxe deixa mais claro, né, a gente consegue entender melhor como que ela vai auxiliar, né, e trazer vantagens para o tratamento do paciente, independente ali da condição que ele apresente, né. Exato. E a gente, né, falou um pouquinho geral, né, sobre a medicina integrativa, agora a gente vai abordar um pouquinho, essa medicina aqui no Brasil, né. Nos últimos anos, né, enfim, a medicina integrativa ela só pôde ser executada mesmo no Brasil a partir de 2006, né, que teve Uhum. a questão da criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né. Sim, Então vamos dizer que aí sim se pôde ter oficialmente, né, a medicina integrativa sendo utilizada. Essa política ela está incluída no SUS, né, está. e isso permite que os médicos utilizem esse tipo de prática ali nos seus tratamentos de saúde, mas elas são ainda muito restritas, né, ao que está descrito dentro do manual do programa ali, inserido no SUS. Ainda tem a questão de ter o profissional, de ter aquele tratamento disponível. Então, eu vou pegar uma cidade hipotética aí que tenha 3.000 habitantes. Às vezes não tem nenhum médico naquela cidade que faça, por exemplo, acupuntura, né. Eu Uhum, estou usando a acupuntura, né, como um exemplo, mas enfim, pode extrapolar para outros para outras possibilidades. Para aquele paciente, o acesso fica muito mais, restrito, né, uhum, e aí, acaba tendo essa dificuldade de acesso. Então, hoje tem em torno de 3.000 municípios aí no Brasil, utilizando, então, né, de terapias integrativas, e olhando no corpo da lei, até o fato de eu prescrever para o meu paciente fazer fisioterapia após uma cirurgia, por exemplo, já se enquadra, né, no que está no corpo da lei. Um tratamento que seja multiprofissional, em que eu precise mais um outro profissional da saúde, um nutricionista, um fisioterapeuta, um enfermeiro especialista em estomas, já entra no que a lei diz, né, de medicina integrativa. Eu já estou buscando mais soluções para o meu paciente, mais alternativas, né. uhum. Então, é algo que deveria ser, assim, mais utilizado, sim, com certeza, mas acho que sofre muita restrição por falta do profissional, falta da disponibilidade daquele tratamento no local. E, enfim, encaminhar para fazer em outras cidades, a gente sabe que tem também as suas limitações, né. Então, se a gente, tivesse, por exemplo, aqui um ambulatório referência, e aí daqui a pouco vem um ônibus inteiro lá de uma cidade do interior, 40, 50 pacientes, mais 40, 50 daqui, mais 200 da outra cidade que fez, né, o pacto, né, aí do SUS conosco. Quando vê um volume muito grande, acaba já ou tendo que atender muito mais rápido, talvez diminuindo um pouco a qualidade, ou então já passa da capacidade do serviço, já não tem como ofertar, né. Então, a gente ainda sofre um pouco essas restrições aí, né,
de oferta e demanda, mas a utilização pelo SUS, né, de práticas integrativas é possível, é prevista em lei, e sempre que naquele município tiver, né, seria ideal que a gente usasse desse artifício e conseguisse prescrever isso para o paciente. Em relação a já houveram algumas evoluções, né, nesse sentido no SUS, porque inicialmente eram permitidos somente 5 procedimentos. Nós temos um dado aqui que atualmente já são 30 procedimentos que São. são autorizados, né. Na sua opinião, doutor, esses 30, né, o número 30, ele é um número, bom, digamos assim, se a gente pensar no em todo o potencial da medicina integrativa, é um número, assim, que dá já para trabalhar ou teria que ser mais Sim, amplo? certamente. Com esses 30 já dá para trabalhar muito bem, né. E se você pensar, assim, tem em torno de 10 assim, que são, mais essenciais, né, como, por exemplo, nutrição, fisioterapia, né, que estão ali no Uhum, rol, né, e eu tenho outros que são, auxiliares em que eu vou precisar em alguma situação mais específica. Então, eu tenho aqui um paciente que eu posso usar fitoterapia para esse paciente. Eu tenho, então, um um profissional de botânica que consegue, né, ensinar para o paciente bem certo qual é aquela planta específica, de repente até ensinar a técnica apropriada para ele fazer a coleta, né, e o próprio paciente pode fazer a coleta. Ou então, a gente pode até ofertar isso para o paciente, né, já pronto, disponível, se, né, pensando agora em SUS, né, se a prefeitura mantiver, por exemplo, né, esse serviço de botânica, né. Então eu posso oferecer lá, né, já preparado, então eu tenho a segurança de que é a espécie correta, que ele vai fazer infusão, que ele vai fazer o chá, uhum, né. Já foi feita a técnica correta, já pode ser até fracionado para doses apropriadas. Então, você vai usar meio litro de água para essa medida aqui, né? Deixar ferver, espera esfriar para poder fazer o consumo. Acaba, dando tanto função, às vezes eu preciso de um biólogo para controle de praga, e ele fica ocioso parte do tempo, então ele pode auxiliar, né? E eu ter né, uma oferta da própria prefeitura para aquela cidade de fitoterápicos. uhum, Então, sim, esse número 30 já dá para trabalhar muito bem. uhum, Imagina que a gente com uma ou 2 ferramentas já consegue fazer bastante coisa, imagine com 30, né. uhum. Esse é um número que é muito bom. Claro, muitas vezes no particular a gente pode utilizar até coisas a mais do que está, elencado nessa lei, mas veja que esses 30 já são, né, um número muito bom de opções para eu ajudar aquele paciente. Uma evolução, né, bem Sim, interessante. E atualmente a gente pode dizer que, comparando, né, o SUS com o particular, nós temos mais opções de tratamento, não só mais opções, mas mais oportunidades para o paciente no setor particular, né? acaba que a gente tem maior oferta no particular, né, porque, como o paciente que vai, comprar os recursos, né, então o que eu tiver disponível no mercado, né, que eu veja, né, em evidências que é seguro para esse paciente, né, que vai ter benefício, eu posso, prescrever para ele. Uhum, E muitas vezes dentro de uma rede pública, eu prescrevo alguma coisa, o paciente não consegue ter acesso. uhum, Então, não adianta eu falar para ele mandar manipular tal coisa, né, lá na farmácia, que às vezes ele não tem condição desse custo. Eu precisaria já oferecer esse produto, esse serviço para o paciente dentro do sistema ali, senão ele não consegue ter acesso. uhum. Então, a gente tem essa limitação. Isso não é só para as práticas integrativas, isso tem até às vezes com remédio comum. Muitas vezes você vai prescrever antibiótico, né, pensando aí em um atendimento de urgência, em uma UPA, por exemplo, você tem que ver assim, quais tem no rol aqui né, do SUS aqui da nossa cidade que ele possa pegar no posto, porque se ele não for pegar, vai chegar na farmácia, custa R$ 150 um frasco, ele não vai comprar, não Uhum. vai poder comprar.
Se ele comprar esse frasco, ele não compra o gás e a família fica sem comer. Sim. Então, isso limita um pouco o acesso. Uhum. Se a gente, conseguir ofertar, eu acredito que ficaria muito semelhante ao privado, ao suplementar. Quem sabe, né, num futuro a gente tem aí mais integração ainda, né, por exemplo, dessa do que o médico, sugeria ali para o paciente dentro do SUS, ele poder ter também, de repente, uma verba direcionada, né, do próprio SUS para um tratamento, por exemplo, um manipulado, né, que a gente citou o exemplo aqui. Uhum. Quem sabe, né, vamos pensar positivo. E na sua opinião, doutor, já que a gente entrou aqui, né, estamos falando do SUS, do particular, mas de uma forma geral, assim, qual que é a sua opinião? Como que a gente pode melhorar a medicina integrativa no Brasil? Até fazer ela chegar mais longe, chegar, em mais pessoas, né, essas possibilidades que a medicina integrativa permite. Primeiro, a gente tem que, combater o uso inadequado do nome integrativa, né, por pessoas que estão fazendo terapias alternativas. Uhum, Conseguindo, minimizar esse viés, as pessoas já terão outros olhos para o nome integrativo. E o segundo, né, que eu acho assim, é o conhecimento mesmo. Então, às vezes se fala assim: "Puxa, eu, né, pratico medicina integrativa". A pessoa olha assim: "Mas o que isso significa?". uhum, Daí quando você explica "Ah, mas isso já não tinha que ser feito? O médico já não tinha que se preocupar comigo como inteiro e não só com o meu pé ou não só com o meu pulmão?". Então, acho que divulgar mais, né, o conhecimento, saber o que que é, do que se trata, né, acho que é fundamental aí para a gente conseguir ampliar a utilização e ser visto com melhores olhos, né, a nível aí nacional. E até o nosso próprio podcast aqui, né, o nosso bate-papo de hoje, a gente espera que chegue em muitas pessoas e que as pessoas também comecem a entender, né, olhar a medicina integrativa assim, se empoderar desse até desse conhecimento, né, olha, Sim, existem médicos que cuidam, que têm esse olhar, né, que têm essa visão, isso tudo é muito importante para que as pessoas também comecem a buscar mais, né. com certeza. Essa é uma das ferramentas de divulgação que a gente tem, né, divulgação do conhecimento. Muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho tempo de ir ler. Ah, eu não tenho tempo de assistir essa reportagem". Mas o teu deslocamento até o serviço, você pode ouvir um podcast, Com né. certeza. Ah, eu estou no ônibus, põe o foninho de ouvido, você consegue ouvir. Eu Uhum, estou no carro, né, parei ali do celular para o rádio, você consegue ouvir, né, e é um tempo que você, às vezes, perderia ouvindo coisas que não te trariam nada construtivo, e aí você pode, né, estar se informando, né, aumentando aí seu conhecimento e, às vezes, vendo que, poxa vida, é algo que eu vou trazer benefício para mim, já sei, né, uhum. quando eu precisar, né, o que que eu vou buscar aqui que, né, vai ser melhor para mim. Bom, conversando aqui, né, com o doutor, a gente já conseguiu ter uma ideia, assim, de benefícios, vantagens, né, da medicina integrativa, mas para a gente deixar ainda mais claro, né, o que que a gente pode dizer, se a gente for comparar, por exemplo, em relação à medicina tradicional, quais são os benefícios da medicina integrativa? O que que a gente tem, assim, de melhor, né, de otimização, se a gente for pensar? O grande benefício é, ao ver o ser humano como um todo e eu pensar em me preocupar em tratar todas as partes que compõem ele, não só aquela doença especificamente, eu tenho já benefício. Então, às vezes eu prescrevo o tratamento adequado para o paciente, para aquela doença, mas com aquele tratamento ele não consegue dormir direito. Se ele não dorme direito, outro dia ele está cansado. Se ele está cansado no trabalho, dependendo do que ele faz no trabalho, ele pode se machucar. Dependendo do que ele faz lá no trabalho, cai muito rendimento, às vezes ele chega até a ser posto, né, para fora, ser demitido. O grande benefício é de eu ver o ser humano como um todo e tratar todos os aspectos para que ele inteiro esteja melhor. Uhum, Então, ótimo, melhorei bastante. Meu dedo aqui tá funcionando de novo, mas por conta desse tratamento eu não dormi, daí por não dormir, estava cansado, bati o carro quando fui levar o filho na escola. Briguei em casa com a esposa porque estava com alteração de humor, briguei com o chefe, né. Ou ainda tratei isso aqui, mas fiquei com uma diarreia
porque era um antibiótico, esse antibiótico mata também as bactérias do intestino, me causa diarreia. E aí eu preocupando com ele como um todo, eu já busquei artifícios para minimizar a diarreia e automaticamente ao fim do ciclo do antibiótico já repor essas bactérias intestinais essenciais e ele continuar com o funcionamento intestinal adequado. A gente pode citar também como um possível, né, benefício, claro que vai depender do caso, mas existe, por exemplo, uma redução de procedimento invasivo? Eu posso, talvez, evitar uma cirurgia por eu estar olhando com um olhar integrativo para o paciente? Sim, a ideia da medicina integrativa também é de promoção e de prevenção, né. Uhum, Então, se eu corrijo alguns hábitos que já tenho comprovação que vão culminar no desenvolvimento de uma doença, eu evito o aparecimento dela, eu estou evitando, sim, uma cirurgia, né. Vou usar bem claro aqui, assim, o exemplo, né, clássico aí conhecido, né, cigarro e câncer de pulmão, por exemplo. Então, se eu consigo agora fazer o paciente parar e evitar que ele desenvolva o câncer, eu estou prevenindo ele no mínimo de fazer uma cirurgia e algumas sessões de quimioterapia. Esse é um exemplo que já está bem comum, já está mais enraizado, mas, por exemplo, as demências senis, né, Alzheimer, né, então, puxa vida, se eu tenho como prevenir isso, ó, tem estudo falando aqui que eu não dormir bem, né, vai me acumular proteínas no cérebro que ao longo de vários anos formam essas placas amiloides do paciente que tem o Alzheimer. Então, poxa, vamos tratar o sono desse paciente, está com dificuldade de dormir, está com dificuldade como? É de começar ou é de manter o sono? Tem diferença. uhum, Né? Ah, vou passar um sedativo, ok, ele ceda, apaga, mas eu estou melhorando a qualidade do sono, né? Ele está fazendo todas as 4 fases do sono que eu preciso fazer? Não, o sedativo, ele não faz as 4 fases, então eu estou mascarando, não estou melhorando, ele vai desenvolver Alzheimer igual, ele vai ter consequências dessa ausência de sono igual, né? uhum. Então, isso é uma coisa, assim, que a medicina integrativa se preocupa, né, e que eu consigo prevenir uma série de doenças. Algo que é bem recente de se falar, mas é um fonte de estudo da medicina integrativa, é a epigenética. Então, a gente tem muitos genes que a gente não expressa, né, ficam guardados. E tem a exposição a certas coisas fazem com que a gente mude a conformação e traga esses genes à tona para que eu expresse e guarde outros que eu estava expressando e passe a não mais expressá-los. É bem claro eu falar então de radiação, de falar de fumaça, de nitritos, né? Mas tem outras coisas além disso, né? Eu posso inclusive com eh eh, ah, pensamentos alterar a expressão desses meus genes. Eu posso expressar genes que estavam guardados, né, estavam virados para dentro e a gente não expressava. Eu posso, com privação de sono, eu posso, com sedentarismo, expressar genes que eu não expressaria se eu não tivesse submetido àquelas condições. Isso Uhum. explica, né, eh, famílias aí que vêm com a linhagem inteira com tumor, por exemplo, com a mesma doença genética, aquele paciente tem gene para isso e não desenvolve a doença, porque ele não expressa, ele não torna aqueles genes em proteínas circulando na corrente sanguínea, porque eles estão virados para dentro, estão guardados, eles não sofrem a transcrição. Esse Uhum. é o, né, alvo de estudo aí da epigenética. E que a gente, né, usa, né, no nosso dia a dia da medicina integrativa para justamente fazer prevenção. A doença Uhum. já em curso, tratamento, aí eu não, né, talvez não consiga reverter essa expressão genética agora, mas eu consigo prevenir a expressão e aparecimento de várias doenças, né, já modificando o curso aqui do paciente. Eu sei que isso vão expressar, então vamos evitar de fazer isso, isso, isso. Vamos criar outros hábitos que não esses.
É bem interessante, né, é como se o foco principal estivesse na prevenção, né. Sempre que for possível, né, claro que você vai pegar né, casos em que a doença já está em curso, mas se o paciente já está em acompanhamento, o foco sempre vai ser prevenir, né, e Exato, evitar uma série de problemas consequentes. exatamente, Isso é muito exatamente. importante. E em relação a de modo geral, assim, a aderência dos pacientes à medicina integrativa, o que que o doutor poderia nos dizer, assim, da tua experiência, né, com os teus pacientes? Não sei se em algum momento da sua carreira era a medicina só tradicional e você passou Sim, a então eu tenho de formação a medicina tradicional. Enfim, a gente vai passando experiências na vida que também vão moldando um pouco o nosso pensamento, né. E aí, enfim, chegou um momento aí em que fui fazer um curso aí de inteligência emocional, enfim, lidar melhor com o estresse, e a partir desse curso eu preciso trazer isso para meus pacientes, preciso trazer. Tem muito nítido, tem doença que eu vou, tratar ele fazendo ele mudar a maneira como ele reage a esses estímulos externos, né. Como é que eu vou trazer isso para os pacientes? E aí foi quando eu conheci, né, a medicina integrativa. Eu falei: "Caramba, é aqui é a chave de como uhum, eu vou trazer isso para os meus pacientes". Então, a experiência de dia a dia é que, em geral, o paciente que entra em contato com esse tipo de abordagem, ele gosta, né, ele tende a ter mais adesão. Primeiro, porque respeita o que ele traz de bagagem dele, se ele fala assim: "Ah, minha família a vida inteira tomou esse chá, eu quero continuar a tomar esse chá", tá bom, né, vamos respeitar, desde que eu veja que esse chá não está causando algo de ruim para ele, né, às vezes ele pode ser tóxico ou ele até inibir, às vezes, o medicamento, aquele tratamento principal. Eu estou respeitando o que ele traz de bagagem, né, eu estou deixando ele com a autonomia de decidir. Eu ponho as cartas na mesa, posso uhum, até inclusive dizer assim, eu com meu conhecimento aconselharia a fazer essa opção aqui, mas deixo que ele decida. Então ele tem autonomia dele mesmo, sabe, é muito mais empático. Então eu ofereço as possibilidades, converso para perceber que ele entendeu sobre todas as possibilidades, né, e deixo que ele escolha. E se uhum, ele ainda tiver um pouco de insegurança, a gente faz uma escolha então compartilhada, mas não uma escolha só minha imposta para o paciente. uhum. E em geral o paciente se sente bem com isso, né, e quando ele retorna, normalmente ele retorna feliz, né, acaba até falando assim: "Nossa, como é que eu nunca me tratei com alguém assim antes", né. Uhum. Em geral, a gente recebe esse tipo de reação, esse tipo de retorno dos pacientes. Pelo paciente ser a parte, integrada, né, realmente faz sentido que esse retorno, essa adesão, ela seja melhora, né, até maior do que quando a gente compara com a medicina tradicional. E doutor Henrique, a gente falou bastante, né, aqui sobre, né, as técnicas, né, da medicina integrativa, né, abordamos vários tópicos aqui. E para a gente falar um pouquinho, assim, de forma mais específica, assim, sobre a espiritualidade, né, algo que, vamos dizer assim, não é tão concreto, não é tão tátil, é subjetivo, cada pessoa vai ter a sua, né. Mas como que a Uhum. gente pode, dizer que a gente consegue integrar e até utilizar a espiritualidade dentro da medicina integrativa? A gente pode utilizar ela, em nosso favor em alguns aspectos diferentes. Primeiro, pelo próprio efeito placebo. Então, se o paciente está se sentindo mais confiante fazendo aquela rotina espiritual dele, por exemplo, eu já tenho um benefício no tratamento. Ó, pra você ter ideia, assim, qualquer placebo que eu administre para qualquer doença, eu vou ter uma taxa de cura, ou enfim, de tratamento de cerca de 45%. Então, para eu vender um remédio como eficiente, ele tem que ser, ele tem que ultrapassar a taxa do placebo, Uhum, né. Então tem que ele seja bom pelo menos 50%, porque 45%, né, se eu pegar aqui um papel, amassar e falar: "Isso aqui é a quimioterapia que vai te curar", eu tenho taxa de cura de 45% com isso, né. Então, só pelo próprio efeito placebo, eu já tenho um grande benefício.
sem nem eu entrar nas comprovações científicas, né, magnéticas aí da oração, por exemplo. Agora, entrando nesse tópico, né, então, a interposição de mãos aí de reiki, de passe, tem comprovação aí de física quântica, de como que é o efeito disso nos elétrons aí, né, no paciente, mudando aí sentido de orientação, spin, né, o sentido que ele gira, e mudando aí campos magnéticos dentro do paciente favorecendo aí o desfecho de cura, de equilíbrio. A tendência do corpo é sempre atingir o equilíbrio, né? E então eu tenho benefício, né? Assim, não preciso nem ter fé, né? Que existe, né? Um criador, existe algo que eu não vejo, sem nem mencionar isso, né? O benefício magnético ali da oração, da interposição de mãos e do paciente acreditar e do paciente confiar, né? Já são assim extremamente importantes e mudam o desfecho do tratamento. Não é à toa que de uns 15 anos para cá, todo grande hospital aí de São Paulo, e agora a tendência, né, para o resto do Brasil, está criando um departamento de acolhimento espiritual, né, para deixar. Então, quando se diz assim, tal hospital deixa levar o cachorro visitar a pessoa lá na UTI. Sim, porque eu deixar aquele paciente feliz, baixa o cortisol e ele melhora, ele melhora. Então, eu ter uma rede de oração, o paciente deixar o pastor, o padre, né, o representante da religião entrar lá para fazer uma oração junto, ajuda o paciente. Daria um podcast inteiro aí, né, para a gente falar, né, do benefício aí, né, da oração. Então, estimular, sim, a espiritualidade do paciente tem esse poder, né, de ajudar aí, né, esse poder sinérgico do tratamento do paciente, né, Uhum. e ah, além de ajudar a tratar quem está ao redor dele, né. Então eu tenho uma família inteira desesperada, chorando, eu tenho uma família inteira esperançosa, que quando vai visitar passa esperança, confiança para o paciente, a família que entra lá para se despedir, ó, né, eh, não tem mais jeito. Então, isso tudo é benéfico para o paciente, né, e para quem está ao redor do paciente, né. Sensacional, é muito bom, eu fico muito feliz de saber que, isso tá tão claro e profundo agora dentro da medicina, né, porque é algo que há uns anos atrás realmente a gente não ouvia falar, né, até desse encontro da espiritualidade, né, um médico falando, isso é muito, né, muito admirável, muito positivo. E como o próprio doutor falou, tem estudos científicos comprovando, né, então são coisas que realmente a gente precisa levar em conta e quando a gente está falando da saúde do paciente como um todo. Com certeza, não é achismo, não é opinião pessoal, né, é comprovação científica, né, artigo científico bem montado, né, com análise, estatística, né, excluindo aí efeitos do acaso, né, Uhum. então Muito importante, né. exatamente. Bom, doutor Henrique, nossos queridos ouvintes, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né, sobre a saúde integrativa, sobre a medicina integrativa. E eu conversei bastante aqui com o doutor Henrique sobre diversos pontos importantes, né, a gente entendeu um pouquinho do que é a medicina integrativa, pensando no paciente aí como um todo, né, focando muito mais no paciente agora do que na doença em si. Conversamos um pouquinho sobre a política, né, da medicina integrativa aqui no Brasil, algo que é muito importante, né, para os nossos ouvintes entenderem. A gente foca também nesses pontos, porque é a forma que a gente entende, né, que de você saber o quanto isso pode chegar até você, né, independente de você estar utilizando o SUS, né, ou o setor particular, é o conhecimento que vai fazer com que você busque, né, esse tipo de medicina e até entenda como que tá hoje no Brasil, né, inclusive você pode ter isso no SUS, por isso que é importante a gente trazer aqui no podcast também. A gente falou também de como o paciente se sente, alguns exemplos aí de terapias, né, que podem ser usadas na medicina integrativa, se você ficou com dúvida de qual era, né, a gente conversou aqui um pouquinho com o doutor Henrique também, para deixar mais claro. E aqui no finalzinho falamos também da questão da espiritualidade, né, e a gente espera que todo esse conteúdo tenha ajudado muito você a entender, né, mais sobre isso,
busque também, né, informação de referência, né, de qualidade sobre isso. Lembrando que aqui no nosso podcast nós temos isso, né, nós estamos aqui com um profissional qualificado, com um profissional que está trazendo informações verdadeiras, científicas, né, como a gente comentou. Isso é muito importante para que você se imuna de informações, né, de referência e verdadeiras. Obrigado pela oportunidade. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento tão rico conosco, né? E obrigada a você também, caro ouvinte, por nos acompanhar. Continue nos acompanhando, vai continuar os nossos conteúdos aqui de extrema relevância e importância sobre saúde, equilíbrio, tudo que você precisa aí para ter uma vida melhor e com certeza com mais saúde. Obrigada e até a próxima!